Salve família, vamos para mais um vídeo com os possíveis palpites para essa quarta-feira de Champions League, 8 de dezembro de 2021. E se você não for inscrito, já se inscreva aí e ative o sino de notificações ao lado para fortalecer. E compartilhe para a galera, compartilhe para geral. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. Para essa quarta-feira, separei aqui apenas uma grade de 8 jogos para vocês e um bilhetinho pronto no final do vídeo. Começando aqui na partida entre Juventus e Malmö pela última rodada do Grupo H, pela fase de grupos. Na classificação, a equipe da Juventus vem na segunda colocação, já classificado para a fase de oitavas de finais, com 12 pontos somados. A equipe do Malmö vem na última colocação com apenas um ponto somado. O Malmö, que tem o pior ataque e a pior defesa desse grupo, marcou apenas um gol e sofreu 11. Nos últimos 5 jogos da equipe da Juventus, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe do Malmö vem de 2 vitórias e 3 empates. No último jogo entre eles, a Juventus venceu fora de casa por 3-0. As odds abriram aqui a 1.16 para a equipe da Juventus, que acredito que vence a partida, mas para esse jogo vou preferir trabalhar na linha de gols acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir pegar um handicap -1 contra a equipe da Juventus, também uma boa opção. O handicap -1 quer dizer você tirar um gol para a equipe que você está apostando vencer. A tip aqui abriu aqui a 1.16, mais ou menos vai puxar ali a 1.40, 1.45, handicap -1. Mas como primeira opção de aposta acima de 2 gols e meio, ou se você preferir um handicap -1 contra a equipe da casa. Passando aqui na partida entre Zenit e Chelsea. Na classificação, a equipe do Chelsea já vem classificada para a fase de oitavas de finais com 12 pontos marcados. O Zenit praticamente garantido na Liga Europa 2022, vem na terceira colocação com 4 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe do Zenit vem de 3 empates e 2 vitórias. Já a equipe do Chelsea vem de uma derrota, 3 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, o Chelsea venceu em casa por 1-0. As odds abriram aqui a 1.55 para a equipe do Chelsea, que acredito que vence essa partida. Mas para esse jogo vou preferir trabalhar na linha de gols. Vou deixar aqui um palpite de acima de 2 gols e meio. Passando aqui na partida entre Atalanta e Vila Real. Um confronto direto entre as equipes. Na classificação, a equipe do Vila vem na segunda colocação com 7 pontos. O Vila que briga por apenas um empate para classificar para a próxima fase. O Atalanta vem na terceira colocação com apenas 6 pontos somados. O Atalanta que precisa vencer se quiser classificar para a próxima fase. Nos últimos 5 jogos da equipe do Atalanta, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Vila Real vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 2-2 na casa do Vila Real. As odds abriram aqui a 1.72 para a equipe da casa, 4.20 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, acredito na linha de gols e na linha de ambas as equipes marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ambas as equipes marcam. Ou se você preferir, pegar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio, é uma boa opção. Nos últimos 5 jogos da equipe do Atalanta, bateu ambas marcas aqui em 3 oportunidades. O Vila Real nos últimos 5 jogos bateu ambas marcas apenas em 2 oportunidades. Acredito que será jogo para gols, jogo para acima de 1 gol e meio. Vou deixar aqui um palpite de ambas as equipes marcam, ou se você preferir, pode dar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Passando aqui na partida entre Bayern de Munique e Barcelona. Na classificação, a equipe do Bayern já vem classificado para a fase de oitava de finais com 15 pontos. O Bayern que tem o melhor ataque do grupo com 19 gols marcados e a melhor defesa do grupo também com apenas 3 gols sofridos. O Barcelona tem a difícil missão de segurar a equipe do Barcelona fora de casa. Um empate e dependendo da combinação de resultados já garante ele na próxima fase de oitava de finais da Champions League. Nos últimos 5 jogos da equipe do Bayern vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Barcelona que precisa vencer ou empatar, dependendo da combinação de resultado, vem de 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates. No último jogo entre eles, o Bayern venceu fora de casa por 3-0. Nos últimos 5 confrontos entre as equipes, o Bayern venceu 4, o Barcelona venceu 1. As odds abriram aqui a 1.57 para a equipe do Bayern, 4.50 para a equipe do Barcelona. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir pegar casa para vencer, também é uma boa opção. Nos últimos 5 jogos em casa do Bayern, vem de 4 vitórias e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Barcelona vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Como primeira opção de aposta, acima de 2 gols e meio na linha de gols. Ou se você preferir pegar Bayern de Munique para vencer, é uma boa opção.
Passando aqui na partida entre Benfica e Dinamo de Kiev. Na classificação, a equipe do Benfica vem na terceira colocação com 5 pontos. O Benfica que ainda sonha com vaga na próxima fase de oitava de finais da Champions League. Precisa vencer a equipe do Dinamo e torcer por um tropeço da equipe do Barcelona. Já a equipe do Dinamo vem na última colocação com apenas 1 ponto somado. O Dinamo que tem o pior ataque do grupo com apenas 1 gol marcado. E a pior defesa do grupo junto com a equipe do Benfica com 9 gols sofridos. Nos últimos 5 jogos da equipe do Benfica vem de uma derrota, 3 vitórias e 1 empate. O Dinamo vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo entre eles ficaram no empate em 0-0 na casa do Dinamo. As odds abriram aqui a 1.30 para a equipe da casa, que acredito que vence a partida. Vou deixar aqui um palpite de Benfica para vencer. Ou se você preferir, pegar na linha de gols acima de 2 gols e meio. Passando aqui na partida entre Manchester United e Young Boys da Suíça. Na classificação, a equipe do Manchester vem na primeira colocação com 10 pontos somados. Já classificado para a próxima fase de oitava de finais do grupo. Já a equipe do Young Boys vem na última colocação com apenas 4 pontos somados. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Young Boys venceu em casa por 2-1. As odds abriram aqui a 1.40 para a equipe da casa, 7.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, vou preferir trabalhar na linha de gols. Vou deixar aqui um palpite para vocês de acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir, botar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Passando aqui na partida entre Red Bull Salzburg e Sevilha, também é um confronto direto entre as equipes. O Salzburg vem na segunda colocação com 7 pontos. O Sevilha vem na terceira colocação, precisa vencer se quiser classificar para a próxima fase de oitava de finais da Champions League, com apenas 6 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe do Salzburg, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Sevilha vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, ficaram no empate na casa do Sevilha em 1-1. As odds abriram aqui a 3.0 para a equipe da casa, 2.25 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo como primeira opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Ou se você preferir pegar casa com empate, é uma boa opção. Nos últimos 5 jogos em casa do Salzburg, vem de 4 vitórias e 1 empate. Jogando fora de casa, a equipe do Sevilha vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Ou se você preferir, casa com empate. Passando aqui para a próxima e última tip, na partida entre Wolfsburg e Lille. Na classificação, o Lille vem na primeira colocação com 8 pontos somados. O Wolfsburg vem na quarta colocação com apenas 5 pontos somados. Nos últimos 5 jogos da equipe do Wolfsburg, vem de 4 derrotas e 1 empate. O Lille vem de 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. No último jogo entre eles, ficaram no 0-0 na casa do Lille. As odds abriram aqui a 2.30 para a equipe da casa, 3.20 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo como a primeira opção de aposta, acima de 1 gol e meio, ou se você preferir fora com empate, é uma boa opção. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Wolfsburg, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Já a equipe do Lille jogando fora de casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1 gol e meio, ou se você preferir fora com empate. Agora vamos passar para a tripla dessa quarta-feira, 8 de dezembro de 2021. Você pode pegar aqui Bayern de Munique e Barcelona acima de 2 gols e meio. Juventus e Malmo acima de 2 gols e meio. E Benfica para vencer a equipe do Dinamo de Kiev. Essa é a tripla. Bayern de Munique e Barcelona acima de 2 gols e meio. Juventus e Malmo acima de 2 gols e meio. E Benfica para vencer a equipe do Dinamo de Kiev. Faça sua dupla, faça sua tripla, gerando sempre a gestão de banca, beleza, galera? Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!